Se a gente olhar pelo âmbito doméstico dos Estados Unidos, a gente vê o Trump, que tem, desde a sua eleição, o controle do Congresso, do Senado, da Suprema Corte, foi eleito com voto popular e com a maioria do colegiado, foi uma vitória muito eloquente, né, do Trump. E ele vem, que se sente legitimado a fazer todos os absurdos que ele vem fazendo, tanto no âmbito internacional quanto no âmbito doméstico. Essa preponderância do Trump ligou um sinal de alerta, né, com as reações populares que estão acontecendo e também com algumas vitórias eleitorais que a gente viu no início desse ano, na verdade no final do ano passado, uma vitória dos democratas em algumas zonas muito interessantes, muito importantes. Então, isso liga o sinal de alerta para o quê? Para as eleições de meio de termo que vão acontecer esse ano. Por quê? Porque se ele perde o controle do Congresso e do Senado, aí sim ele vai ter um freio institucional muito forte para o próximo mandato. Então, se a gente olha para essa questão eleitoral do Trump, né, ele querendo se satisfazer, o eleitor dos Estados Unidos agora ele pode ser contrário, né, as pesquisas podem dizer que eles são contrários, mas agora o estadunidense adora, né, demonstrar poder, né, aquele ethos, né, do cowboy, né, de fora da lei, de demonstração de poder, eu consigo fazer a lei pela minha própria mão, né, o Batman, né, que é um justiceiro. Então, isso aumenta o moral dos Estados Unidos. Lembrando lá que a eleição, né, o voto não é obrigatório. Então, você ter um alto grau de rejeição não significa que isso faça os eleitores saírem às ruas para votar. Né? Pelo contrário, então, essa demonstração de força, esse tipo de política externa, pode reforçar a base do Trump. Né? E, óbvio, ele pode distrair, né? Tirar o foco da política doméstica, né? Que a gente está vendo várias movimentações contra o ICE, né? Contra a política de imigração dele. A gente está vendo vários protestos para soltar, né? Tirar o sigilo do Epstein Files. Né? E isso, sim, machucaria muito o Trump. Então, se a gente olhar para a política externa do Trump como uma tentativa, né, de tirar o foco de algumas questões domésticas e colocar o foco na política internacional, e mais importante, o Trump poder ser coroado como o presidente que, depois de anos, expandiu o território dos Estados Unidos e tornou aquele país o maior do mundo territorialmente, né, isso fala para o ego do Trump também, todo mundo sabe que o Trump gosta muito do ego dele, né, então isso faria um poder político para ele entrar na história, para ele reforçar o poder eleitoral dele muito grande. E aí, se a gente olhar por esse lado doméstico, aí sim eu acho que a equação, junto com a questão da segurança, junto com a questão comercial, começa a conta fechar.